Vamos lá, gente. É o seguinte, Trump surpreende ao afirmar que houve ótima química com Lula e anuncia futura conversa com o presidente do Brasil. Em discurso na ONU, o presidente dos Estados Unidos disse que o Brasil estava sendo alvo de taxação por interferir nos direitos e liberdades de cidadãos americanos com censura e com perseguição judicial de adversários políticos nos Estados Unidos. Ele falou isso, mas depois falou que no encontro com Lula rolou uma química. Foi um encontro rápido. Aconteceu nos corredores. Porém, o Lula foi para o apertar de mão e o Trump veio para o abraço. Será que foi isso mesmo? É isso que estão descrevendo. Aparentemente, ou o governo americano está ensaiando uma mudança de política em relação ao Brasil, ou é cilada, Bino. É muito provável que seja cilada, Bino. Calma. Os antecedentes, meus amigos, os antecedentes. Vamos tentar mapear as coisas que podem ter causado essa mudança de comportamento do governo americano. A gente tem que lembrar aqui, o governo americano está aplicando sanções no Brasil, primeiro a personalidades no Brasil, tá? Questões bancárias e coisas do tipo, por conta do tratamento que o ex-presidente Jair Bolsonaro está recebendo pela justiça, no caso aí do que ele está sendo julgado por questões de tentativa de golpe e coisa do tipo. Você sabe de toda a história, você está no Brasil. Se você aí for português e estiver me assistindo, joga no Google aí que você vai ser inteirado bem rápido. E também, com essa mesma desculpa, o governo americano resolveu taxar o Brasil, tá? Sobretaxar as coisas do Brasil. É uma coisa meio estranha, porque para todos os outros países que estão recebendo essa taxação extra dos Estados Unidos, a grande justificativa do governo americano é que os Estados Unidos tem um déficit na balança comercial com esses países. Os Estados Unidos importa mais do que exporta para esses países e ele estaria fazendo essa taxação para tentar mudar essa relação, principalmente por vias de, trazer parte dessa produção de coisas que os Estados Unidos está importando para dentro do próprio Estados Unidos. Porém, o Brasil é diferente. No Brasil, a gente tem uma relação de balança comercial favorável para os Estados Unidos. O Brasil importa mais dos Estados Unidos do que exporta para ele. É uma relação favorável para os Estados Unidos. A gente mandou aí nos últimos 10 anos, se não me engano, coisa na dimensão de 100 bilhões de dólares para os Estados Unidos, tá? Assim, para eles. Toma aí, é seu. Vai lá, amigo. Só me manda as coisas aqui de volta que eu preciso dela. E aí essa justificativa não cola com o Brasil. Acabou que ele está usando a própria justificativa do presidente Bolsonaro para taxar o Brasil também. E a gente sabe que tem todo um ativismo que está rolando, principalmente por parte de pessoas partidárias do presidente Bolsonaro, o filho dele principalmente, nos Estados Unidos, para tentar mover essas sanções contra o Brasil. Porém, o G1 salientou uma coisa que, se eu não me engano, veio de outras fontes, que deve ser muito importante. Química entre Trump e Lula aconteceu após a atuação da JIF junto ao governo americano. Aí falando aqui entre o Lula e o Trump, a aproximação dos dois líderes não se deu apenas por amor à primeira vista, como Trump fez crer na Organização das Nações Unidas. Foi também fruto de intenso trabalho de lobby de empresários brasileiros com os negócios milionários nos Estados Unidos, em especial os irmãos brasileiros Wesley e Joesley Batista, segundo o blog apurou com fontes da política e do mercado. Pela importância do grupo JF nos Estados Unidos, os encontros entre os executivos e representantes do governo Trump aconteceriam normalmente, com ou sem tarifaço. Para se ter uma ideia da dimensão do grupo, nos Estados Unidos, eles têm 75 mil funcionários no país e 180 mil no Brasil. Lá trabalham com frango, carne bovina, suínos e alimentos processados como salsichas e salames. E foi com esse cacife que os executivos conseguiram furar o bloqueio da Casa Branca e conversar com autoridades tanto do Departamento de Estado quanto do Departamento de Comércio. Eles têm uma presença muito grande nos Estados Unidos, 30%, se não me engano, da carne que é importada dos Estados Unidos é importada do Brasil, ou 30% do mercado completo. Eu não consegui a confirmação desse número. É muita coisa, tá? E também, como a matéria, se não me engano, foi essa que se alientou isso daqui, se não foi essa, foi outra, muito da carne que é consumida nos Estados Unidos por população mais pobre, ela vai ser afetada pelo tarifaço, e foi uma das coisas que a JIF trouxe para essa reunião com o governo americano, tá? A gente tá falando de produtos aqui como salsicha, almôndega, hambúrguer, coisa do tipo. E parece que a coisa surtiu efeito, porque afinal de contas você não fecha as portas para uma empresa que emprega 75 mil pessoas no seu país. É o que o governo americano está tentando fazer, entre outras coisas, tá? Por meio dessas tarifas, com várias outras empresas do mundo. Trazer a produção delas para os Estados Unidos
para empregar a gente nos Estados Unidos. E aqui a gente tem uma empresa que faz isso, são 75 mil pessoas. Você fala, eles escutam, tá? Você fala, eles escutam. E aparentemente isso teve um papel no amolecimento, pelo que estão reportando aqui, do governo americano em relação ao Brasil. Mas teve outras coisas também, tá? Uma outra matéria que eu achei também foi essa daqui do Infomoney, que fala do papel do Alckmin. Reuniões secretas com Alckmin pavimentaram química de Lula e Trump, da ONU diz jornal. Eles estão falando sobre uma reportagem do Estadão, tá? O Estadão apurou que o vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, realizou no dia 11 de setembro uma videoconferência com o representante comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer, em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal. No encontro, que não foi registrado nas agendas das autoridades, foi debaixo dos panos, foram discutidas pautas comerciais e o futuro da relação bilateral, mas também sinais da abertura para um diálogo político de maior fôlego. Poucos dias depois, dia 15 de setembro, o chanceler Mauro Vieira recebeu no Rio de Janeiro Richard Grenell, enviado especial de Trump, em uma reunião reservada. Segundo fontes ouvidas pelo jornal, a conversa serviu para alinhar expectativas e manter os canais abertos para uma interação entre os presidentes durante a Assembleia Geral em Nova York. Aparentemente, até esse encontro rápido no corredor foi uma coisa negociada e planejada. Porque se ele quisesse evitar, ele evitava. Eles vão tentar uma aproximação. O Trump falou que quer encontrar na semana que vem. Pelo que eu li aqui que está correndo nos bastidores, o Lula vai tentar organizar uma reunião num terceiro país. Pegar alguma viagem do Trump, possivelmente para a Europa, para algum lugar, e tentar agendar essa reunião lá. E eu acho esperto isso, porque o Trump demonstra que naquele salão oval ele fala para a galera dele, né? Qual o problema do Salão Oval? Porque a gente já viu armadilhas no Salão Oval sendo organizadas. Primeiro para o Zelensky. Todo mundo lembra daquela situação do Zelensky, que foi um extremo constrangimento. Agora o Trump voltou atrás em tudo, está falando até que a Ucrânia pode vencer a guerra. A oposição dele antes era que não, tinha que acabar com a guerra porque a Ucrânia não tinha chance. E também a gente viu isso com o presidente da África do Sul, que ele está acusando de genocídio. Tem um risco, sempre tem, tá? Dele fazer isso com o governo brasileiro também. E o Trump tá com um problema agora, que ele tá de lua, essa que é a verdade. A mudança dele de postura em relação ao Zelensky e à Ucrânia foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Porque ao mesmo tempo tinha o Departamento de Estado, o Rubio, dizendo a narrativa tradicional. Acordo de paz, aquela coisa toda, tá? Porque o Trump chegou dizendo, eu vou acabar com essa guerra. A Ucrânia não tem jeito de ganhar, vamos cortar as perdas aqui onde dá e acabar com o sofrimento. Acabar com o prejuízo e tudo. Acho que o prejuízo é mais importante para eles que o sofrimento, mas enfim. E veio o Trump e falou assim, não, acho que o Zelensky dá até para ganhar e recuperar os territórios que perdeu. Que é uma coisa assim. Aí esse que é o problema de você ir na Casa Branca. Mesmo que tenha uma negociação antes, mesmo que esteja tudo certo, pode ter um treco de lua e ele causar um constrangimento ao presidente do Brasil, tá? E a situação do Brasil não é dessa dependência. É diferente a posição do Lula da posição do Zelensky. O Zelensky realmente foi lá passar o pires. Né? E o Lula, o Brasil lidou bem com a questão. Claro que é um problema. O Brasil vai sofrer com essas sanções. Mas os Estados Unidos também estão sendo prejudicados. Exato, então não é uma relação de subserviência. Né? Não é uma coisa igual ao Zelensky, que é uma relação de vida ou morte, né? De se o país continuar existindo ou não. Então, assim, é bem diferente. E é diferente também de outros países que sofreram sanções dos Estados Unidos, que tem países que são bem mais dependentes de exportação para os Estados Unidos que o Brasil. E existem outros aspectos, assim, que as pessoas às vezes não sabem. Por exemplo, a galera que vende soja dos Estados Unidos, os produtores de soja, estão pressionando o Trump também por uma saída, porque eles perderam o mercado deles para o Brasil. Então, tem muita coisa na manga que o Brasil está em vantagem dos Estados Unidos, né? A gente sempre tem que lembrar isso, porque existe uma tendência e uma mensagem muito vira-lata que prospera no Brasil. E a gente sempre tem que olhar os fatos com um certo distanciamento para entender, sair dessa vira-latice, né? Que é muito comum. A gente tem que lembrar, a gente fala muito do Brasil não ter uma participação da indústria, digo aí, de manufatura grande no PIB, tá? E também nas exportações e tal. Embora nas exportações tenha uma parte considerável. Mas a gente tem que lembrar, apesar de ser um país agrícola, nossos principais produtos, né, no Brasil são produtos agrícolas, numa situação de crise, o povo ainda precisa comer. Você corta tudo. A última coisa que você corta é comida. Se você é o cara que produz comida, você tem uma capacidade de barganha, né? Então, tipo assim, por exemplo, por que os Estados Unidos vai ouvir a JF quando vai falar de carne,
né? O americano consome carne pra caramba. Parte da dieta deles e coisa do tipo. Se você vai colocar essa taxa em cima da carne brasileira, eles precisam comprar essa carne brasileira, não tem como trazer de outro lugar, o preço para todo mundo vai subir, principalmente para a população mais pobre. Não é interessante para ninguém, nem para o presidente deles, Exato. nem pro Trump. Então, obviamente, tem várias pessoas que lidam com comércio e desenvolvimento econômico dentro do governo Trump, estão olhando para isso falando assim, opa, a gente tem que recalcular isso daqui. Não sei se vocês lembram dos outros cortes em que nós comentamos essas tarifas. Esse foi justamente o caminho que a gente apontou como um caminho que seria muito efetivo nessa relação tumultuada aí pelo Trump com relação às tarifas, né? Lembra que a gente falou sobre isso? A gente fez 2 cortes anteriores e a gente falou sobre isso. A solução está no empresariado, porque é a única pressão que o Trump entende. O Trump não entenderia uma pressão, uma ponderação diplomática, não entenderia o peso dos 200 anos de uma boa relação diplomática entre os dois países, mas ele entende quando vai lá um Joesley da vida falar de negócios. Exato. E a gente tem que lembrar que existem vozes diferentes dentro do governo Trump, tá? Direto a gente ouve notícia de pessoas quase chegar às vias de fato, tá? De brigar lá dentro. De pancadaria. Aconteceu uma coisa recentemente. E assim, existem de fato pessoas lá que têm esse ponto político de promover essas sanções contra o Brasil, contra personalidades brasileiras e coisas do tipo, que são contatos diretos de personalidades à direita do Brasil, da família Bolsonaro e esse tipo de coisa. É claro que essas pessoas podem chegar no Trump, mas tem pessoas lá também que têm interesses distintos. E as pessoas também podem chegar no Trump e tentar ser um contraponto para quem está pedindo esse tipo de sanção, essa abordagem mais séria, mais dura contra o Brasil. Você tem pessoas, por exemplo, são figurinhas lá, tipo o Jason Miller. Provavelmente, esse é uma figura que ele é muito contra o Brasil, foi detido pela Polícia Federal Brasileira quando veio para cá, não deve gostar muito do país e é uma das pessoas que está, até onde a gente sabe, tá? Claro que tudo isso é informal, é conversa de bastidor. É uma das pessoas que está insistindo por essas medidas contra o Brasil. Mas, obviamente, que é uma pessoa, deve ter outras pessoas que são partidárias dele também dentro do governo Trump, mas tem várias outras que não devem ser. Então, a gente pode esperar que em determinado momento o outro lado, que é mais razoável com o Brasil, que é mais benéfico com o Brasil, comece a vencer também. Tá? A livre uma questão de personalidades e de quem consegue chegar melhor ao ouvido do presidente, quem consegue fazer um lobby mais forte. E eu acho que, por essa aproximação do Trump, se não for uma armadilha, talvez o outro lado agora, a oposição, a galera que quer uma abordagem mais dura, mais séria com o Brasil, possa estar ganhando. Mas tem que esperar, né? A gente tem que esperar para ver o que vai rolar. Tem vários atores aí, né? Mas o Lula tem que ser esperto e marcar uma reunião à porta fechada fora dos Estados Unidos. Trump vai para a Europa para uma reunião da OTAN, arruma um jeito de estar lá. E de marcar aquela reunião lá. Porque conferência de imprensa no Salão Oval é cilada bino. É muito cilada bino. Mas a diplomacia brasileira é macaca velha. Não cai nessa. A diplomacia brasileira. E é isso que eu falei, não tem por que se submeter a essas coisas, né? O Brasil não tem motivo para isso. Então eu acho que é isso, é mais esperar para ver o que vai acontecer e a gente espera de fato que as coisas funcionem melhor para o Brasil. Obviamente os Estados Unidos é um parceiro muito importante, a gente exporta muita coisa para os Estados Unidos e a gente quer ter uma relação saudável, tá? Apesar de, a gente tem que lembrar, tem que fazer uma diferença entre o que é uma política de Estado e uma política de governo. Apesar de ter muita oposição ao governo Trump, a gente sabe que essas exportações são importantes para o Brasil, empregam um monte de gente, enfim, coloca comida na mesa de muitas famílias. E a gente quer que as coisas se normalizem, né? A gente não quer que ninguém sofra.